Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Estrada de Damasco. Nós vamos, nesses instantes, fechando os nossos olhos, buscando acalmar os nossos pensamentos, serenar os nossos corações. Vamos sentindo o ambiente à nossa volta de muita paz, de muito amor, de muita luz. Vamos agradecendo ao nosso anjo da guarda, agradecendo a sua proteção, o seu amparo, este companheiro que está conosco desde o primeiro dia que nós nascemos. Vamos, nesses instantes, sentindo a luz da Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, a nossa Mãe espiritual, sentindo ela nos envolver em seu manto azul fluídico e com o seu olhar nos envolvendo, nós vamos pedindo a ela que nos leve até o seu Filho Jesus, o nosso Mestre, e com Jesus nós vamos sentindo muita paz nesses instantes, agradecendo os seus ensinamentos, o seu evangelho de amor, de luz, que cada vez mais possa fazer parte de nossas vidas. E assim, nós vamos nos ligando a Deus Pai Criador. Pai, Criador de todas as coisas do mundo, do universo. Vamos agradecendo o dom da vida. E nós vamos nos ligando a Deus com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em novas faltas, e livra-nos, Pai, de todo o mal. E que assim seja. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje o tema da nossa preleção é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tem uma situação que acontece muito interessante quando abre uma vaga de concurso. Vocês já viram? Um concurso público, são muitos os candidatos que querem aquela vaga. E também quando tem uma oferta de emprego muito interessante, forma uma fila com vários candidatos. Certo que são muitos candidatos e as vagas são poucas. Mas essas vagas serão preenchidas e muitos ficarão de fora. E aqueles que se prepararam, que têm mais condições, aptidões, vão conseguir essa vaga. E os outros não vão conseguir. Certamente vão ficar chateados, uns não vão concordar, não vão achar justo, e outros vão até aceitar e refletir que não se prepararam o suficiente para aquela prova, para aquela entrevista. E essa preleção de hoje, com esse tema, tem muito a ver com essa situação, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse capítulo, muitos são chamados de poucos escolhidos, que está no capítulo 8, e que tem uma parábola da festa de núpcias, que está no Evangelho de Mateus. E nós vamos falar sobre ela. Nessa parábola, Jesus fala do reino dos céus, que ele é comparado a uma grande festa, dado pelo rei,
para o casamento de seu filho. E o rei prepara uma festa e envia os seus servos para chamar aqueles convidados. E os servos então vão levar esse convite. Só que as pessoas, esses convidados, não aceitam o convite. E maltratam os servos, machucam essas pessoas. E eles voltam contando isso para o rei, e o rei fica muito chateado, fica com muita raiva, manda colocar fogo nas terras dessas pessoas. E ele então fala para os servos: o jantar, a festa está pronta. Vocês vão chamar todos aqueles que vocês encontrarem pela frente, sejam bons ou maus. E os servos então levam esse convite para as pessoas e as pessoas aceitam. E durante a festa, estão todos reunidos. Num dado momento, o rei repara então que uma das pessoas não estava vestido adequadamente, não portava a veste nupcial. E o rei então pede aos servos que retirem aquela pessoa e atirem ele às trevas, onde haveria choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Então, nessa parábola, Jesus vem de uma forma muito simples nos apresentar o reino de Deus como uma festa, onde todos são convidados. O convite é dado a todos para que adentre o reino de Deus. Mas acontece que alguns não aceitam esse convite, não reconhecem esse convite, fazem pouco caso. E outros aceitam, mas sem saber do que se trata, e vão por ir. E são esses que não estão vestidos adequadamente. Mas aqui Jesus não trata de uma veste, de uma roupa material. Jesus está nos contando que para adentrar no reino de Deus é preciso estarmos com a vestimenta espiritual. Preciso que estejamos agindo de acordo com as leis divinas, de acordo com os seus ensinamentos, para então sermos dignos de entrar no reino de Deus. Lembram daquela vaga de concurso, daquele emprego que muitos são os candidatos, mas poucos conseguirão uma vaga? Poucos serão os escolhidos? Somente os que estiverem preparados é que terão condição de entrar, de conseguir aquela vaga? Assim também acontece com a gente. Seremos selecionados para entrar no reino de Deus conforme estivermos nos preparados. E como que a gente se prepara então? Quando a gente coloca em prática as leis divinas, os ensinamentos do Cristo. E são esses ensinamentos que nos mostram o caminho para então adentrar ao reino de Deus. É quando a gente coloca em prática a lei do amor, da caridade, a lei de justiça, quando a gente coloca em prática os ensinamentos do Evangelho. Amar a Deus, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse conosco. E trazendo para nossas vidas, assim como aquelas pessoas foram convidadas para a festa, será que a gente percebe os convites sendo feitos de praticar os ensinamentos, as leis divinas? Será que a gente reconhece quando eles chegam até nós? No nosso dia a dia, nós vivenciamos muitas situações complicadas, convivência no trabalho, na família, no trânsito, na fila do ônibus. E essas são as situações, são os nossos desafios diários.
que são oportunidades de fazer diferente, de agir conforme as leis de Deus. Convites que vêm através de situações em que a gente pode mudar, ser melhor. Será que eu percebo esse convite de praticar o perdão quando alguém me ofende e eu fico remoendo aquela mágoa, lembrando daquela pessoa, daquele passado distante onde aquilo aconteceu? Será que eu percebo o convite de ser mais humilde, reconhecer o meu erro? Quando eu acho que eu estou com a razão de tudo, sou eu que sou dono da verdade? Eu percebo o convite de quando, ao invés de julgar um comportamento, eu me coloco no lugar do outro? Percebo o convite de ser mais caridoso, estender a mão, dar um sorriso, escutar, olhar nos olhos. Eu percebo esses convites? Como que eu estou reagindo a eles? Mas como nós vimos na parábola, não basta somente ser convidado e aceitar um convite. Ou seja, não basta estar aqui hoje, buscando os ensinamentos, conhecer as leis divinas. Nós temos que trazê-los para nossas vidas, buscar a nossa transformação íntima, buscar transformar nossos defeitos em virtudes. E a gente só consegue isso quando coloca em prática o que a gente aprendeu. Para alcançar o reino de Deus, não nos pede o Senhor sacrifícios impossíveis, não nos pede a perfeição moral de um dia para o outro. Ele sabe da nossa condição. Somos espíritos imperfeitos em busca da nossa evolução. Ele nos pede que tenhamos coragem e que possamos nos esforçar para que a nossa transformação aconteça. Ninguém muda de um dia para o outro, mas é no dia a dia que colocamos em prática o nosso desejo de mudar. Mesmo em momentos de dor, de dificuldade, que a gente não deixe de perceber o convite feito pelo nosso Pai, de estar junto dele, porque ele reconhece cada passo que damos em sua direção. Que a gente possa estar sempre atento aos nossos convites diários, os desafios que nos são colocados e nos preparar para eles. E como que a gente se prepara? Fazendo a nossa oração ao levantar, ao deitar, ou mesmo ao longo do dia. Prece e oração são ferramentas que nos auxiliam na nossa caminhada, porque é através dela que nos ligamos e nos aproximamos ainda mais do nosso Pai. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é a eficácia da prece. E o Kardec fala assim: Deus assiste aqueles que ajudam a si mesmo, segundo essa máxima. Ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam por um socorro que vem de fora sem usar suas próprias faculdades. O que Deus lhe concederá se dirigir a Ele com confiança é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda de ideias que irão surgir através dos bons espíritos. Que Jesus abençoe e ilumine a todos. E assim, nesses instantes, nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje e vamos inundando o nosso coração do sentimento mais puro que existe em nós, o sentimento do amor, para juntos formarmos uma intensa corrente luminosa que possa envolver todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrando
intenso amor por todos os países que passam por maiores dificuldades, que sofrem com as guerras, com a fome, que sofrem com as catástrofes, inundações, terremotos. Vamos envolvendo a todos os hospitais, a todas as pessoas que sofrem com doenças. Vamos envolvendo de muito amor, de muita luz, a todos aqueles que sofrem as dores da alma, da tristeza, da angústia, da falta de esperança. Vamos envolvendo de muito amor, de muita luz, todas as crianças, envolvendo aos idosos. Vamos envolvendo aos moradores de rua, de muita luz, de muito amor. Vamos envolvendo de muito amor, de muita luz, os nossos familiares, envolvendo o nosso lar, de muita paz, de muito amor, de muita união. Vamos vibrando por nós mesmos, se for de nosso merecimento. E vamos deixando uma vibração de amor em aberto para ser levada onde houver maior necessidade nesses instantes. Graças a Deus e que assim seja.